Fala pessoal do canal Calculando Elétrica. Vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma questão de concurso feita pela Sesgran Hill para Transpetro, técnico de manutenção júnior na área elétrica, ênfase em elétrica, no ano de 2012. Essa questão faz parte do nosso e-book. E os números dessas questões é 44 e 45, tá? É um desenho, é uma determinada situação que está sendo usada em duas questões, sendo que o enunciado, como é muito grande, ele descreve isso aqui, ó, esse transformador aqui, com uma retificação de onda aqui. E diz o seguinte: o circuito da figura acima mostra um retificador que utiliza um transformador com tape central. O transformador possui uma relação de transformação de 5:1. 5:1, tá aqui em cima, não sei se dá para enxergar direitinho, mas vou botar aqui, ó. Em relação aos enrolamentos secundários e primários, tá? Beleza. A derivação é feita de forma que a tensão em cada ramo do secundário seja exatamente a metade da tensão total desse enrolamento. A fonte de tensão alternada senoidal possui valor de pico igual a 100 volts. Considere o transformador e os diodos ideais. Beleza. Significa que não há perdas. Tá, pessoal, é o seguinte. O valor de pico está aqui, ó. 100 volts. Então, ele pergunta o seguinte: de acordo com a polaridade indicada na figura, qual a forma de onda? A gente quer saber isso aqui. Qual a forma de onda de tensão VR nos terminais da resistência R? Beleza. Pessoal, seguinte. Ele faz a seguinte afirmação. Ó, lá no enunciado diz assim, ó, a derivação é feita de forma que a tensão em cada ramo do secundário seja exatamente, tá? Vocês gravam esse advérbio aí. Os advérbios são bem importantes nos enunciados. Exatamente a metade da tensão total desse enrolamento. Olha só. O que ele está querendo dizer? Eu tenho um valor de pico aqui de 100 volts. Aí eu passo por um transformador, que esse aqui é o símbolo do transformador. E essa relação é 5:1. Se está entrando 100, eu divido por 5, está saindo 20. Valor de pico, valor de pico. Tá. Só que aí ele diz o seguinte, ó, exatamente a metade da tensão desse enrolamento. Olha só, metade da tensão do enrolamento secundário é desse ponto para cá. Se são 20, são 10. O que significa isso? Se vocês olharem as alternativas... Não vamos olhar as alternativas. Vamos fazer a nossa situação aqui, ó. Aqui é 0 volt. Como é uma tensão senoidal, né? Aqui meu ponto de origem 0 volts. Vamos botar 0 volts. A metade da tensão desse cara aqui é a minha parte positiva. Essa metade aqui é a minha parte negativa. Estou considerando que transformou através dessa relação em um transformador e ainda está me mandando 20 volts alternado. Só que ele vai encontrar os diodos ideais, como diz. E tem 2 diodos no nosso exercício, no nosso enunciado. O que significa? Que ele vai ter uma onda, uma forma de onda completa ali. As minhas duas partes... Quer ver, ó? Essa é a minha senoide, minha onda senoidal da minha tensão de 20 volts. 10 menos 10 dá o intervalo de 20. A minha parte, meu ciclo... Metade do ciclo positiva e a outra metade negativa. Beleza. A metade positiva passou, por exemplo, ficou aqui em cima. E essa outra metade aqui, quando passar
pela outra parte ele vai colocar ele para cima. E isto será o resultado dessa minha transformação com esses dois diodos. Ou seja, eu vou ter as duas partes positivas para cima. Tá, beleza. Qual é o gráfico que está mais adequado à nossa situação? É a letra D. Essa é a resposta certa. Tá, beleza. Então as minhas duas formas de ondas que estava na parte positiva permanece, sim. E a que estava na minha parte negativa, quando vai inverter o ciclo, ele encontra e coloca ela para cima. Beleza. Tá. E as outras ocasiões ali, por que não são isso? Vamos lá, vamos analisar. Esse cara aqui está mostrando que é 0, 10 e 20. Começando aqui, ó, 0. Completamente errado. Não adianta nem explicar muito, vocês têm que saber que isso está errado. Esse cara aqui passa por uma retificação com 2 diodos, não iria ocorrer essa parte aqui. Questão errada também. Essa daqui, ó, o que aconteceria? Significa que teria apenas um diodo. Mas não tem, aí ele só está colocando os ciclos positivos para cima. Aqui a nossa resposta certa. E essa daqui, pessoal, essa daqui é o seguinte, ó, quando aparecer uma forma de onda sendo representada num desenho assim, 10 volts, 0 volts, menos 10 volts. E aí, for assim, é o seguinte, essa parte aqui, essa representação aqui, significa que dentro desse intervalo é o descarregamento de um capacitor. Ele serve como filtro, porque a gente sabe, deixa eu apagar aqui embaixo só para mostrar uma coisa para vocês. Ele mostra o seguinte, o capacitor, numa retificação de uma tensão senoidal, como a gente sabe que a tensão contínua ela é pulsante, para a gente quebrar esses picos aqui, esqueci a palavra. Essas alternâncias que tem aqui, ó, o que a gente faz? A gente coloca um capacitor e quando ele for encontrar a parte negativa lá e ele vai voltar, não dá tempo, ele já joga, o segundo diodo joga a outra forma de onda para cima. Então o capacitor fica com aquela energia armazenada e ele vai descarregando. Não dá tempo de ir até o final. É isso que acontece. Aí fica assim, ó. Então isso aqui tem um capacitor. Para ficar mais claro, é o seguinte. Vocês têm um transformador aqui. Essas duas bolinhas que tem na questão lá, esqueci de falar, significa que eles estão polarizados, tá? Aí tem um outro cara aqui, aqui é o nosso transformador. O que acontece? Se a gente passar por um retificador de onda completo que aparece assim, ó, é aqui, aqui, aqui. Aqui teria a minha carga, ó. A minha carga, por exemplo, seja o que for, aqui teria um capacitor, um resistor, por exemplo.
Esse capacitor é o que faz isso aqui, ó. Porque na hora que chega a tensão ali em cima, em vez de ela até o final aqui, até zero, ele entra o capacitor para descarregar porque a parte negativa foi lá. E depois quando ela joga para cima, que o segundo diodo faz isso, na hora que ela, antes de descarregar completamente, ele já está dando outro pulso, o outro pulso positivo. E aí, como a gente sabe que a tensão contínua, na verdade, ela é pulsante, o nosso capacitor vai fazer com que ela se torne mais linear. E aí, isso aqui, essa descida brusca passa a não ocorrer mais. Quem já fez uma análise disso no osciloscópio sabe que isso ocorre. É para isso que serve o capacitor. Então, se vocês encontrarem uma alternativa assim, significa que no meu desenho eu tenho que ter obrigatoriamente um capacitor. É isso, pessoal. Essa é a parte da questão 44. Beleza, pessoal? Gostaram? Agora vai dar uma cortadinha no vídeo, vai aparecer a questão 45. A questão 45 é sobre o mesmo desenho, sobre o mesmo esquema de transformação, tá bom? Fala, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Bom, fala, galera. Bom, agora é a segunda parte da questão, é a parte 45, que é essa aqui, ó. Que ela diz o seguinte: quem tem o e-book, se olhar essa questão, vai ver que diz o seguinte, o enunciado da questão 45. Qual a tensão máxima de pico, que está escrito entre parênteses, em volts que haverá nos terminais de cada um dos diodos quando eles estiverem com polarização reversa no circuito? Bom, o que eles estão querendo dizer com isso? É o seguinte, meu transformador está aqui, polarizado diretamente e tal. Aqui está o meu tape central. Aqui está o diodo 2 e o diodo 1. Se a gente numerar eles, diodo 1 e diodo 2. Ele pergunta o seguinte: em volts, qual a tensão máxima que haverá nos terminais dos diodos, de cada um dos diodos? Em cada um deles, significa que ele vai ligar aqui o aparelhinho lá para medir no multiteste. Sei lá, se eu desenhar um multiteste aqui, não está muito bonito, mas ele quer saber qual a tensão aqui nos dois terminais. Pessoal, é o seguinte, a relação é 5 para 1. Se entrou 100, está passando 20 nessa relação de transformação. Pessoal, é o seguinte, esse cara aqui, esse tape central aqui, essa derivação que tem no meio da bobina do transformador, significa que a gente pode pegar a metade da tensão, que seria 10 volts, e a outra metade aqui 10 volts. Eu posso fazer um circuito usando isso. Lembrando que a minha forma de onda seria assim, ó. Tá? Essa outra parte que seria responsável por essa, se eu pegasse essa medição aqui, esses dois terminais do circuito, me resultaria nisso. Bom, 10 mais 10 dá 20 volts. (45), letra A, 20 volts. Por que não é 10? Porque eu não estou medindo aqui e não estou medindo aqui. Ele pede a medição em cada um dos terminais, está no plural. A gente tem que se ligar nisso, o que o enunciado diz. Ele dá claramente ali.
E tensão de pico, ele trata a tensão de pico desde a questão 44, vem falando tensão de pico, tensão de pico. Aí o pessoal já acha assim, bah, não, mas aí eu tenho que dividir por raiz de 2, porque a tensão de pico e tal. Pessoal, é o seguinte, esquece, se ele está dando tensão máxima, tensão de pico, desde o início ele está falando isso, e aí no final e ainda ele diz que a tensão máxima de pico em volts que haverá em cada um dos terminais, vale lembrar que é os 10 mais os 10. Bom, pessoal, não tem mistério, essa questão ela é bem fácil mesmo. Como eu tenho o hábito de dizer por que não é. A letra A é a 20, em cada um dos terminais, 10 mais 10, 20, 20, 10. Por que não é 10? Porque não é entre a derivação e o diodo. Derivação e o segundo diodo. Já era. 10 vezes raiz de 2 significa que iria dar... Raiz de 2 é 1.41, daria 14,1 volts, por exemplo. Não é. Não é, esquece. Ele já está em tensão de pico, os valores aqui. Ele diz que a tensão de pico aqui passou para cá em tensão de pico, se eu pegasse essa derivação também, tá? Seria mais uma vez vezes raiz de 2, esquece. Dividido por raiz de 2, não é dividido por raiz de 2. O único caso seria numa tensão trifásica, se eu tenho a tensão de linha, vou passar para a tensão de fase. Aí eu dividiria por raiz de 3 e não raiz de 2. Aqui esquece. E 10 dividido por raiz de 2, mesmo caso aqui, mas aqui seria o 10 seria essa medição aqui, dividido por raiz de 2, não existe. Não, esquece. Esquece. Está dando tensão de pico aqui, tensão de pico aqui, o enunciado da 45 fala em tensão de pico nos terminais. Bom, esquece, como não está falando em tensão de pico, não fala em tensão de pico, sobra só as duas, né? Como a gente sabe que é entre os terminais e não entre a derivação e um dos terminais do diodo. Não é 10, sobra a letra A, 20 volts, 20 volts. É isso, pessoal. Resolvida a questão, bem simples. Se ficou com alguma dúvida, escreve aí embaixo, eu respondo. O pessoal sabe que eu respondo. E baixa o e-book, curte aí, compartilha. Entra no site calculandoelétrica.com. A primeira parte que aparece é para fazer o cadastro, eu mando de volta um e-book. Um e-book bem simples, é com questões de concurso, questões de curso, não, metade é meio. E a cada 3 dias eu vou explicando cada uma delas, usando os conhecimentos básicos da parte de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, enfim. É isso, pessoal, e até o próximo vídeo.